Ó, pensa comigo, o que que é o processo de desfraude? É a criança conseguir perceber o seu corpinho, perceber que ela tem xixi na bexiga ou que ela tem vontade de fazer cocô, ela consegue segurar a musculatura do esfíncter, segurar a musculatura do assoalho pélvico até o momento de chegar no banheiro. E isso ela consegue fazer. Então ela já tem a capacidade física de fazer isso, porque ela faz isso com xixi e você relatou que ela praticamente não tem nenhum problema de desfraude, de escape, né? Então, quando a gente está olhando para uma fase de desenvolvimento, para uma conquista individual da criança, a gente vê que ela já tem essa conquista física e algo ainda bloqueia um algo que não é físico. Então, por que que ela não desfraldou o cocô se ela já consegue ter consciência corporal, se ela já consegue esperar, se ela não tem escape? O que que ela não faz cocô na calcinha, ela pede. Então a gente olha para essa situação por um outro ângulo, que não é mais físico. Então é por um olhar emocional. O que que tem que a gente tem que observar? A criança, ela dá sinais de todas as formas. As pessoas acham que as crianças dão sinais do que ela precisa só por um mau comportamento, por uma birra, mas não é assim. Tudo que a criança faz é um sinal de como ela está por dentro. Porque normalmente esse segurar o cocô não ser uma coisa fluida, não ser uma coisa natural, tem muito a ver com o processo de medo. O que que pode pegar para esse medo? Algo novo na rotina, uma mudança, alguém na vida dela entrou, alguém na vida dela saiu, uma mudança de professor, uma mudança de amiga, alguma coisa de mudança de estrutura na casa dela. Então, o que que a gente faz, né, no método MIDI? A gente sempre vai olhar para essa criança a partir de todo o entorno dela, ou de onde ela pode receber essas influências para mudar, para ela se comportar de uma forma diferente, né? Então, pode ser o entorno, algo na escola, alguma coisa com algum amiguinho, alguma coisa com alguma professora, algo em casa, né? Alguma mudança. Ou, se não for algo muito claro quanto isso, bem óbvio, alguma coisa de mudança, para onde que a gente vai buscar essa possível causa? Lembrando que tudo na vida de uma criança é uma investigação. Então, a gente vai olhar como base, de forma geral, como no desenvolvimento humano isso acontece, como base, mas a nossa observação é sempre a mais importante. Se você não consegue encontrar nada na rotina muito óbvio que pode fazer ela sentir medo, receosa, a gente vai olhar diretamente para a relação da mãe com essa criança. Então, o que que pode acontecer? Essa mãe está trabalhando muito, a mãe está ansiosa, a mãe está com medo, a mãe está acelerada e a criança está espelhando isso. E ela vai espelhar isso até com o cocô dela mesmo. Porque a criança de 3 anos, ela está passando agora pela crise do eu. Ela está começando a se entender levemente como individualidade. Ela é completamente ligada à sua mãe e às sensações anímicas dessa mãe. Então, se a gente não encontra nada no físico e o desfraude foi feito com gentileza, foi feito com amor, não teve processo de ai que nojo esse cocô fedido, não teve nada disso. Se ele foi feito gentilmente, não é o processo foi ok. Então é algo mais profundo. Se não é o ambiente, não é o físico ali, o óbvio, a gente vai olhar para essa relação. Então, o que que é importante refletir agora? Como que está a sua atenção, o seu olhar exclusivo, a sua calma, a sua tranquilidade? Porque eu trabalho de casa e eu sei como é. Não é porque a gente passa o tempo junto com as crianças que a gente está com eles. Pelo contrário, eu diria que quem trabalha em casa tem um, uma questão muito mais desafiadora que quem trabalha fora, porque às vezes eu vejo que umas amigas trabalham fora, aí tem uma que mora aqui perto, ela vem almoçar em casa com o filho, aí ela chega às 6, faz o ritual de sono com o filho, bota ele para dormir, dá banho, dá jantar, faz tudo. Ela, na hora que ela sai do trabalho e entra no carro para voltar para casa, acabou o trabalho, ela está em casa. A gente não.
A gente sai de uma reunião, vai lá fora e faz o lanche. A gente está aqui respondendo e-mail do trabalho e dando um desenho para a criança fazer aqui no papel. A gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. E a criança, ela pode, por ela estar vivendo essa fase dos 3 anos, que é a crise do eu, que está lá no módulo de fases de desenvolvimento, o que está acontecendo com ela nessa fase? Ela está percebendo que eu não sou minha mãe. E se aliado a essa sensação de caramba, se eu não sou minha mãe, a minha mãe pode ir embora e eu posso ficar sozinha. Ela começa a ter essa noção. E aliado a isso, essa mãe está corrida, está ansiosa, não está parando, está acelerada. É como se a gente pudesse intensificar esse sentimento de medo, porque a crise dos 3 anos pode trazer esse sentimento de alguma forma, sabe? Então, eu sempre vou recomendar nesse caso que você olhe, pergunte para a professora, dê uma investigada, pergunta se está tudo bem com os amiguinhos, se mudou alguma coisa na rotina escolar, porque às vezes elas mudam uma coisa e não percebem como aquilo pode afetar uma criança individualmente. Então, dá uma conversada, fica ali próxima e se observa. Como estão os seus sentimentos, como está o seu estado interior, como que está essa tensão exclusiva. A hora que você está ali com a criança, você consegue ficar com ela?